Investidores, Bitcoin está sendo cotado a 30.335 dólares. Nós vamos nesse vídeo atualizar a nossa análise. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. No que vocês estão baseando a tese de investimento de vocês nesse momento? Vocês estão acreditando que a gente está iniciando um novo ciclo de alta? Ou vocês acham que isso aqui foi só um rally de bear market e a gente ainda pode ver a situação ficando bem pior aí mais à frente, né? Se você está assistindo um vídeo de análise do Bitcoin, significa que você tem algum interesse, você ou quer investir em Bitcoin, ou você já tem capital investido no Bitcoin. E se você faz parte desse contexto, cara, você precisa estar ciente de que nós estamos vivendo um momento de decisão difícil. Você vai precisar se posicionar tendo como base um desses cenários. Ou no cenário mais otimista, que a gente pode ver que tem aí uns 50% do mercado, não sei se tanto, mas acreditando que a gente está começando um novo ciclo de prosperidade, só que a gente tem uma outra parte da galera aí, eu falo de profissionais do mercado, e também de investidores acreditando que a situação pode ficar muito ruim ainda em função da recessão que vai acontecer. É importante, investidores, que vocês se posicionem e façam uma leitura do mercado para que vocês tenham consciência do que vocês estão fazendo e que vocês saibam que o momento é de decisão e se o dinheiro é seu, você tem que tomar essa decisão. Você acredita no quê? O mercado vai subir ou a gente ainda pode ver a situação se complicando, tá? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que eu acredito, tá? Eu vou mostrar para vocês para o que eu estou me preparando. Antes, vamos aqui dar uma olhadinha no gráfico do BTC. Ele não teve novidade nessa semana, né, investidores? Quando o BTC formou esse candle aqui, ó, que foi na semana de 13 de março, esse candle grandão aqui, um candle de autoridade que fez o rompimento desse topinho aqui, né, ó. Ele fez o rompimento desse topo que ele tinha deixado lá em fevereiro, formou um pivô de alta com esse candle de autoridade. A gente, nesse momento aqui, isso aqui já faz mais de um mês, a gente não tinha dúvidas que a gente iria ver o Bitcoin indo ganhar a casa dos 30 mil dólares, isso era uma questão de tempo. E eu vinha sinalizando para vocês que eu acreditava que essa região de 30 mil dólares é um nível de realização de lucro, pelo menos aqui na minha estratégia, com a porção de swing trade que eu tenho aqui da minha carteira de Bitcoin. E assim foi feito, tá? Porque eu acredito que vai ser muito difícil para o BTC romper direto essa barreira dos 30 mil. A gente viu que essa barreira dos 30 mil foi um suporte no passado, em uma oportunidade ainda durante o ciclo de alta. A gente teve mais um teste nessa região dos 30 mil, naquela pequena fase corretiva que a gente teve no mercado em 2021. O BTC conseguiu ainda sustentar dentro desse nível dos 30 mil aqui nesse suporte por um mês aqui, já durante esse ciclo de baixa. Então a gente vê que esses 30 mil são um nível de preço bem importante e bem relevante para o psicológico do investidor, e nesse momento eu acredito que a gente vai ver minimamente o BTC vindo testar em algum momento esses 25 mil dólares, tá? Pelo menos os 25 mil dólares, nem que seja para ele testar os 25 mil, tá? Aqui, para quem tá acreditando no cenário otimista, de repente testar os 25 mil para se segurar na cabeça desse pivô e aí sim voltar a se projetar para cima, e aí como essa é a visão otimista, o BTC estouraria aqui a região dos 30 mil, corrigiria, encontraria suporte nos 30 mil para aí sim dar continuidade, e isso tudo já representaria aqui pra gente, né, o início da próxima bull run do BTC. Eu acredito até mesmo que ele pode, né, nesse momento, até buscar algo próximo aqui dos 35 mil dólares, quem sabe, até colocar a cabecinha para cima ali, né, dessa região dos 30 mil, mas ainda assim acredito que pelo menos nos 25 ele volte para retestar para essa região de suporte aqui, ó. Peraí, deixa eu só sinalizar. Ó, aqui a gente tem um suporte, certo? Ó, aqui a gente tem um suporte. Então eu acredito que nos 25 mil dólares eu acredito que a gente ainda vai ver o Bitcoin retornando, tá? Não acho que ele vai partir dos 30 e ir embora para 40, 50 sem voltar nos 25 pelo menos. E o ponto, investidores, é que para mim, na minha estratégia, eu não tô acreditando que o BTC vai sair rasgando tudo aqui não, tá? Essa é a decisão que eu tomei com base na minha leitura. Eu não tô falando para ninguém sair vendendo aí ou sair comprando. Esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá? Eu só tô aqui compartilhando com vocês o que eu estou fazendo e assim, eu posso estar errado. O mercado pode se voltar contra a minha estratégia. Preciso deixar isso claro. Então, eu estou me preparando para um cenário onde todos os mercados sofrerão uma pressão vendedora, um estresse vendedor, uma reprecificação dos ativos para baixo. Por quê? Porque estou me baseando nesse momento na tese de que nós veremos o mercado precificar a recessão. Eu acredito que essa queda aqui do BTC, isso aqui foi o mercado precificando a alta de juros. E eu entendo que a gente pode ter mais um movimento de estresse aqui, com o mercado precificando a recessão
que está se aproximando e que cada vez mais vai dando sinais de que vai acontecer ainda esse ano, né? Uma recessão que provavelmente vai ser global, mas vai ser iniciada pela economia dos Estados Unidos. E o meu ponto é, se eu acredito que vai ter uma recessão, né, aí pela frente, como que o mercado se comporta, né? O grande ponto é, quando o mercado forma um fundo, a gente tem algum histórico de que o mercado formou um fundo antes de começar a recessão? E aí o que eu fiz? Eu fui dar uma pesquisada no S&P. Por que eu olhei o S&P? Porque ele é uma representação muito clara e muito boa do comportamento do capital institucional no mercado de ativos de risco, né? E a gente sabe que o Bitcoin e as criptomoedas, depois, principalmente de 2020, 2021, a gente viveu aí um período de institucionalização e há uma correlação grande. O mercado de criptomoedas se movimenta basicamente na mesma direção do S&P, da Bolsa Americana. Isso é em função da chegada do capital institucional no mercado cripto. Então, a gente vai olhar aqui o que acontece com o S&P nas recessões, certo? E o que eu fiz, investidores? Eu vim aqui no site do Federal Reserve Economic Data, são dados oficiais do governo dos Estados Unidos em relação à sua economia, e a gente tem nesse gráfico essas faixas cinza aqui, tá vendo? Em um horizonte temporal que começa lá em 1976 até os dias de hoje. E aí a gente tem aqui, ó, 6 faixas cinza, certo? Nesse gráfico. Essas faixas cinza, elas representam os períodos de recessão. Só que isso aqui não é o gráfico do S&P, tá? Isso aqui é um indicador que a gente já falou aqui no canal, mas eu não vou nem entrar no detalhe dele. O que eu quero observar lá no gráfico do S&P é o que acontece com o S&P no período dessas colunas cinza aqui. E aí a gente vai fazer isso agora, porque eu já deixei aqui mais ou menos pronta uma visão do que acontece com o S&P quando a gente tem uma recessão na economia americana. E aí a gente tem todos aqueles 6 períodos, certo? A gente tinha 6 períodos lá naquele chart que eu acabei de mostrar, a gente tem os 6 períodos aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5. O 6º que foi aqui o da pandemia. E o que a gente conclui, investidores? Qual é a conclusão que eu chego? Que o mercado não forma fundo antes da recessão, certo? Em todos os 6 períodos aqui, a gente vai observar que o fundo do mercado foi formado já durante o ciclo de recessão do mercado. Em todas essas 6 oportunidades, desde lá de 1980. Vou até puxar aqui, 1979 e 80 a gente teve uma fase de recessão, o mercado foi formar o fundo já durante essa fase, quando a economia já estava em recessão, né? O mesmo aconteceu nesse período de recessão, que aconteceu entre junho de 81 e outubro de 82. O mercado foi formar já o fundo lá no final da recessão. A gente teve aqui um outro período entre julho de 1990 e março de 91. O mercado foi formar o fundo lá em outubro de 1990. Aí aqui a gente já teve... Esse aqui foi o pior cenário, foi uma grande recessão que aconteceu, né? Isso aqui foi de fevereiro de 2001 até novembro de 2001. O mercado, nessa situação aqui, como a gente teve um período de implicação tão grande para a economia, o fundo real foi ser formado depois, bem depois... quando a economia já não estava nem em recessão mais, a economia já estava entrando em um cenário de recuperação nos seus dados, mas ainda assim o mercado continuou precificando os ativos para baixo, ou seja, pior ainda, né? E aí a gente teve aquela mega recessão que aconteceu, que iniciou-se lá em 2007, novembro de 2007, e que terminou, né, oficialmente em junho de 2009, e o mercado foi formar o fundo lá em março de 2009, tá? A gente ainda teve aqui aquela rápida recessão que aconteceu em 2020, que acarretou no crash da pandemia, né? Aquela mega reprecificação que aconteceu nos ativos, que aconteceu no ano de 2020. E agora, o que está acontecendo aqui? A gente, em algum momento desse ano, vai iniciar a gente vai entrar numa fase de recessão nova. Isso, os indicadores apontam para isso. E o que vai acontecer, né? Nesse novo retângulo cinza que vai aparecer aqui. Vocês acham que esse aqui vai ter sido o fundo do mercado? Essa é a primeira questão, certo? E se porventura, esse não foi o fundo e o S&P faça isso aqui, certo? Ele pode até se projetar para cima aqui, mas que ele faça isso, por exemplo. Você acha que se ele fizer isso, o BTC não vai fazer? Você acha que o BTC não vai cair? Você acha que o BTC vai se descorrelacionar?
eu acho que qualquer tese nesse momento é válida, até porque a gente não sabe o que o mercado vai fazer. Mas assim, esses são cenários para os quais todo investidor nesse momento precisa se preparar e precisa tomar essa decisão. Você acha que o mercado vai reprecificar os ativos em função da recessão? Se você acha isso, cara, prepare-se, porque o que a gente tem pela frente é um contexto bem bearish, bem pessimista. Agora, você acha que não? Você acha que esse aqui foi o fundo dos mercados? Você acha que o fundo do Bitcoin foi aqueles 16 mil dólares? Esses 15 mil dólares aqui? Aí, bom, para esse investidor que tem essa visão, a gente já... Qualquer correção aqui, né? Qualquer Bitcoin a 25 mil dólares é compra, né? Para o investidor que está acreditando que a gente já está iniciando um novo movimento de bull run, um novo ciclo de prosperidade. Então, essa reflexão que eu deixo, eu gostaria que vocês compartilhassem comigo a visão de vocês, não tenham vergonha, todo mundo aqui super se respeita, acho isso muito bacana aqui no canal. Então deixa aí a sua opinião, mostra pra gente para qual cenário você está se preparando, beleza? E aí, né, nos próximos dias eu volto a trazer aí uma análise do Bitcoin, compartilhando mais um pouco da minha leitura em relação ao que vai acontecer nos próximos dias, certo? Vou fechar o vídeo pedindo para você que gostou da nossa análise, não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal, convidar você que é novo a se inscrever para que você possa continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo, e vou pedir para vocês também me seguirem lá no Instagram para acompanharem o conteúdo que eu compartilho por lá, em um outro formato do Instagram, mas que é bem legal também. Fica o convite e é isso. Um abração e até a próxima.